Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Nós estamos prestes a um casamento. Tem alguma noiva aqui? Todos nós somos a noiva. O que está motivando você a se casar com Jesus? Porque por mais que fosse um exemplo, teve irmã e irmão aqui que ficou horrorizado quando eu cogitei uma possibilidade. Mas infelizmente é o que muitos dentro da igreja têm feito. Estabelecido com Deus uma relação de interesse e não de amor. Querendo se casar com Deus porque Deus prospera e Ele prospera. Porque Deus cura e Ele cura. Sendo que na verdade, irmãos, e o que eu quero com a graça de Deus nessa noite ministrar ao seu coração, é que você tem que sair daqui com um entendimento. Afinal, por que eu vou? Por que eu sou igreja? Por que eu vou à igreja? Por que eu sou crente? Esse vai ser o conceito que nós vamos, com a graça de Deus, fundamentar aqui nessa noite. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado assim e fala assim: meu irmão, pode preparar o lombo, porque Deus vai te pegar nessa noite. Existem 3 coisas que Jesus predisse. Existem 3 coisas que Jesus anunciou quando Ele estava aqui na terra. Primeira delas que eu vou falar nessa noite, Marcos 8:31. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Marcos 9:31 agora, passa uma página na sua Bíblia. Porque ensinava os seus discípulos, ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Marcos 10, versículo 33 e 34. Estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Ao 3º dia ele ressurgirá. A primeira coisa que Jesus disse que aconteceria é que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Glória a Deus por isso. Espera aí. A primeira coisa que Jesus disse que iria acontecer é que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Glória a Deus por isso. Porque você só pode estar aqui nessa noite porque ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Uma das grandes diferenças, eu colocaria essa como a segunda maior diferença do cristianismo para as outras religiões, é porque Maomé e Alá eles morreram, mas eles não ressuscitaram. É porque Allan Kardec, Chico Xavier, eles morreram e não ressuscitaram. É porque Buda morreu e continua morto, está em túmulo dele lá. Mas Jesus, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E isso é maravilhoso, e isso é glorioso. E essa, na minha opinião, é a segunda maior diferença. A primeira maior diferença que tem, na minha opinião, do cristianismo para as outras religiões, se chama graça. As outras religiões não existe graça, não existe favor imerecido. O que leva um muçulmano, um islamista, a colocar um tanto de bomba no corpo, explodir e matar um tanto de gente? Lei. Força da lei.
merecimento. Se ele fizer aquilo, ele vai herdar as 70 virgens, etc. e tal. Agora a graça, ela vai na contramão disso. Bom, não é esse o tema da noite. Então a primeira coisa que Jesus falou, e quando você vai lá para Marcos capítulo 15 e Marcos 16, você tem em capítulo 15 a morte, a narrativa da morte de Jesus, que é uma coisa assim, meus irmãos, muito sofrida. Mas quanto mais eu vejo o sofrimento de Jesus, mais eu contemplo o amor dele para mim e para você. Isso é maravilhoso. E no capítulo 16 nós temos a ressurreição. Então a primeira coisa que Jesus predisse, realmente e verdadeiramente aconteceu. E a título de informação, a história, ela não nega a existência de Jesus. O que a história não afirma é Jesus como Deus. Mas o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, nós estamos no ano 2018 DC, depois de Cristo. Então a história, ela não tem dúvida nenhuma quanto à existência de Jesus. Então o fato é, a primeira coisa que Jesus falou, olha, isso vai acontecer, eu vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia. Isso aconteceu. A segunda coisa, vai comigo em Marcos 13. Versículo 2. Marcos 13, versículo 2. Respondeu-lhes Jesus: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai em Mateus 24, 2. Nós vamos ler bastante Bíblia nessa noite, amém, gente? Mateus 24, 2. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E você também vai ter isso lá em Lucas capítulo 21. A Andréia Reis, que está aqui nessa noite além de mim, que foi na nossa caravana de Jerusalém, Sônia. Vocês se lembram que o nosso guia, Isilda, isso, e pastora Zilda. Nosso guia teve uma hora que nós passamos aqui, e ele falou assim: olha, tá vendo essas pedras? Vocês se lembram disso? Elas estão aqui, elas não vão me deixar mentir, a não ser que elas tenham esquecido. Falou assim, ó, essa é a profecia que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra. E o que nós vimos lá? Pedra sobre pedra, exatamente a respeito da primeira destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então aqui foi a segunda coisa que Jesus disse que aconteceria: a destruição de Jerusalém. E aqui é claro que tem também uma aplicação teológica, porque também ele estava falando a respeito dele, mas ainda não é o tema dessa noite. Porque eu disse que existem três coisas que Jesus disse que aconteceria. A primeira que eu falei foi a morte e ressurreição. A segunda que eu acabei de falar foi a destruição de Jerusalém. Agora a terceira, vai comigo em Marcos capítulo 8. Versículo 38. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 13 de Marcos, versículo 24. Marcos 13, 24. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens,
com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Versículo 32, a respeito, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. Versículo 34. É como se um homem que partindo para longe deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Existe uma terceira coisa que Jesus predisse e ainda não aconteceu. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não, Jonathan, eu estou aqui porque eu vim buscar uma bênção. Deus pode até abençoar você, mas o seu conceito do que você veio fazer aqui nessa noite, não só nessa noite, mas a partir de agora e todos os dias da sua vida vai mudar. Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus faz tudo isso. Mas o que tem que trazer a gente aqui nessa noite, meus irmãos, é a certeza que Ele voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Porque se eu falar para você, olha, Jesus vai te dar um carro, esse carro, com o passar do tempo, ele vai perder o valor. Se eu falar assim, olha, Jesus vai te dar uma casa, essa casa, pode ser que um tempo ela já não te comporte mais, sua família cresça, e você vai morrer, essa casa também vai passar para outra pessoa. Não existe nada aqui na terra que tenha valor de eternidade. Porque se a coisa não passar, você vai passar para a coisa. Agora, a eternidade, ela é algo que começa agora e ela não tem fim. Ela começa a partir do momento que nós fomos reconciliados com Cristo e não vai acabar. Nunca mais. Nunca mais. Então, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. E talvez, nessa primeira parte da ministração, eu esteja frustrando a sua expectativa. Mas não se preocupe, porque a sua expectativa ela vai ser realinhada com o verdadeiro propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite. Amém? O tema dessa noite é justamente a volta de Jesus. A volta de Jesus. A volta de Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Eu confesso que eu fico um pouco triste, porque pelo fato de eu sempre estar indo em outras igrejas e também vendo outros pregadores, ministrações, a cada dia que passa, menos tem se falado sobre isso. Tem muitos pregadores, irmãos, que são maravilhosos. Poderia citar aqui um tanto deles. Mas eles falam muito a respeito do hoje. E isso é importante, a gente se preparar aqui para a vida e tal e tal. Mas Jesus, Ele morreu para nos dar a vida eterna. Então essa tem que ser a principal mensagem do Evangelho. A morte e ressurreição de Cristo. Todas as outras coisas que Deus, Ele tem condições de nos dar, serão como consequências. E agora, não precisa de ficar bravo comigo, porque eu estava usando um exemplo juntamente com a minha esposa. A minha esposa, pela graça de Deus, ela faz uma comidinha gostosa para mim. Eu, pela graça de Deus, quando eu posso e tenho condições disso, eu falo assim, amor, vamos lá, eu vou te levar para cortar o cabelo, vamos lá para você comprar uma roupa, você quer o meu cartão? A minha esposa e eu, nós desfrutamos
do tempo nosso de intimidade, de qualidade. Mas ela não casou comigo para ter meu cartão, e eu nem casei com ela para ter o corpo dela. Isto é consequência da nossa relação de amor. Esquece o meu exemplo com a minha esposa e preste atenção na sua relação com Deus. Deus, Ele tem condições de te curar. Deus tem condições de prosperar a sua vida. Mas isso deve ser visto como uma consequência da sua relação com Ele. O principal não pode ser: Deus, eu estou buscando isso do Senhor. Não. Tudo isso que eu falei, irmãos, Deus pode fazer coisas muito maiores do que eu estou citando aqui. E Ele faz. Mas nós devemos encarar a nossa relação com Deus como uma relação de amor e não uma relação de interesse. Amém? Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Em todos os livros do Novo Testamento, salvo engano, com exceção da terceira carta de João, se fala sobre a volta de Jesus. Todos eles anunciam a volta de Cristo. Todos. Então, se todos os textos, se todos os livros do Novo Testamento, e muitos, principalmente porque parte dos profetas, eles sempre estavam profetizando o quê? A vinda do Messias. Mas o Novo Testamento, ele traz uma profecia a respeito, uma certeza e convicção a respeito da volta do Messias. Se a Bíblia fala muito sobre isso, significa que a gente tem que abrir os nossos ouvidos para isso. Então nessa noite nós vamos caminhar aqui um pouquinho, e eu preparei aqui um estudo sobre algumas coisas que são muito claras da forma como vão acontecer. Por quê? Porque a escatologia é um tema muito complexo. Ele é um tema muito assim, algumas coisas, quando você estuda o livro de Apocalipse, é até meio esquisito. Uns seres que aparecem, umas figuras que aparecem. Então, eu não vou aqui ficar quebrando a cabeça de coisas que esses teólogos ao longo de tantos anos não também conseguiram desvendar. Mas eu vou trazer aqui vou colocar aqui um mel na nossa boca sobre um pouquinho do que vai acontecer com a volta de Jesus. E talvez, se os seus olhos e coração estiver bem aberto, você vai ver que é muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente poderia desfrutar aqui em vida. A primeira coisa, vai lá para Romanos 16. Irmãos, Jesus vai voltar. Glória a Deus. A primeira coisa, isso aqui é maravilhoso. É porque tem muito crente, eu me lembro muito, que tem até a ver com a ministração da última rede de homens. Mas tem crentes que têm medo do diabo. Preste atenção. O diabo, eu já trouxe, eu não sei se já preguei isso aqui no culto de domingo, mas o diabo, ele não é adversário de Deus. Ele não é adversário de Deus. Jonathan, como assim? Quando a gente fala sobre adversário, nós temos que pensar em dois seres ou duas pessoas de um mesmo nível. Suponhamos que, para quem gosta de futebol, o time do Barcelona, o time do Real Madrid, fala assim: olha, nós vamos jogar, o nosso adversário vai ser, para não contrariar nem atleticano nem cruzeirense, vai ser o time do América. Gente, tem como comparar um time com outro? Por quê? Um está aqui e um está aqui. Então, se o Real Madrid quisesse comparar um time de nível, eu teria que falar assim: então nós vamos jogar contra o Atlético Mineiro. Brincadeira à parte, adversário tem que estar do mesmo nível. Eu sei que é pergunta idiota que eu vou fazer aqui nessa noite, mas o diabo está no mesmo nível de Deus? Então o diabo é adversário de quem? Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos... Fala assim, ó.
dos vossos pés. Aqui nem falou que era dos pés dele. Olha para a pessoa do seu lado. Pode olhar. Fala assim: meu irmão, é debaixo do seu pé. O adversário das nossas vidas é Satanás. Ai, meu Jonathan, agora o medo aumentou. Não, fica tranquilo. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em... Peraí. A Bíblia fala que nós somos o quê? Não fala que nós somos vencedores. Fala que nós somos mais que vencedores em... Peraí. Cristo Jesus é adversário do diabo? Por quê? Porque Cristo Jesus está aqui, Satanás não tem nem como comparar ele. Se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, significa que por mais que ele seja o nosso adversário, ele já está debaixo dos nossos pés. Porque o próprio Deus já se incumbiu de esmagá-lo debaixo dos nossos pés. E isso já é maravilhoso. Isso já faz parte da volta dele. Romanos 16, 20. Vamos ver o que mais. Isso aqui que eu vou falar agora é um pouco pesado. Mas eu sei que não é a realidade de ninguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas é provavelmente a realidade de alguém da sua família, da sua casa. E você nessa noite precisa de tomar postura a respeito do que eu vou ler aqui. Porque aqui, na verdade, isso é extremamente pesado. Mateus capítulo 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Vamos lá para Colossenses capítulo 3. Que Deus nos ajude, queridos. Colossenses 3, 6. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos lá para 2 Pedro 3, 7. Os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vou ler mais um aqui, Efésios 5. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles são inseridos no contexto do amor de Deus. Agora aqui, como o texto fala, filhos da desobediência, eles são inseridos no contexto da ira de Deus. A volta de Jesus, ela vai trazer juízo sobre os incrédulos. Jonathan, como que vai ser isso? Irmãos, basicamente, aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração, será salvo. Mas o que não crer, não confessa, será condenado. Em resumo, os incrédulos, eles serão julgados. E aqui entra um papel importante das nossas vidas. Há uma responsabilidade, irmãos, que Deus confiou a gente. Cumprir o ID. Pregar o Evangelho. Por quê?
porque eu quero que a minha igreja cresça, porque eu não quero ver mais cadeiras vazias durante o culto. Não. Porque eu não quero que ninguém se perca. Automaticamente, quando nós negligenciamos isso, nós estamos tirando a oportunidade dessa pessoa de conhecer Jesus. Gostaria de contar um testemunho para vocês. Preste atenção no testemunho, porque é possível que você entenda errado a primeira parte dele, mas no final vai fazer muito sentido. Eu e a Lele, a gente queria ter aquela panela air fryer da Philips Valita, porque as outras elas também têm uma função boa, mas aquela lá é boa, ela é melhor, só que ela é muito cara. E uma panela dessa nova aí custa cerca de R$1.000. Eu falei assim, olha amor, eu vou começar a procurar no LX uma panela dessa usada, porque às vezes a pessoa compra, não se adapta e ela acaba vendendo com um mês de uso na garantia e tal. E comecei a procurar, e praticamente tinha fechado uma lá em Contagem pelo valor de R$800, porque ela custava R$1.500, porque era ela, a grandona, que é a XL. Só que meu coração fechou para comprar essa panela. Eu falei assim, amor, eu não estou sentindo que não é para comprar essa panela. Eu falei assim, ai amor, vamos comprar, tá metade do preço, ela tá R$1.599 na Polishop, tá R$800. Eu falei assim, não amor, pelo preço tá, mas o meu coração fechou, e eu não sei, vamos esperar. E ela ficou meio assim, mas amém. E fiquei em paz. O rapaz também demorou um pouco a me falar sobre isso e tal. Aí beleza. Passou um tempo, eu procurei de novo. E tem um outro produto da Polishop, que a Polishop ela vende a panela Air Fryer Philips Valita, mas ela vende um forno que chama Oven Fryer, que tem a mesma função da panela, mas ela, além disso, é um forno. E nós, com quase 3 anos de casado, a gente ainda não tinha um forno. E eu falei assim, amor, você viu esse produto? Que interessante. É a panela com forno, tem a mesma função e ela é muito boa, só que ela custa R$1.700. Então, e eu achei no OLX uma pessoa vendendo uma lacrada por R$1.200. Eu falei assim, bom, se a pessoa fizesse por 800 seria interessante. E essa pessoa que anunciou, ela era uma vendedora da Polishop, ela tinha ganhado numa promoção. Aí eu fui e falei, eu vou mandar uma mensagem. E aí mandei uma mensagem, falei assim, olha, eu tenho R$800, eu sei que está abaixo do valor que você está pedindo, mas é o que eu tenho. Falei assim, olha, não dá, porque ela custa R$1.700, eu anunciei por R$1.200, porque ela está nova, está lacrada. Eu falei, não, você tem razão, mas eu estou te mandando porque eu não tenho mais. Aí ela falou, não tem como, não tem interesse. Eu falei, obrigado, tal. Passou umas 4 horas, essa moça chama Sheila, ela me mandou uma mensagem, falou, olha, você quer mesmo forno? Isso era na terça-feira. Eu falei, quero. Ela falou assim, olha, então na quinta-feira você encontra comigo na Polishop do Boulevard e nós vamos concretizar esse negócio lá. Você vai aceitar os 800? Vou. Aí eu falei assim, meu Deus, que coisa boa. Um forno com a panela pelo preço, menos da metade do preço. Fiquei encantado com isso. Falei com a Lele e tal. Ela falou, não, vamos, R$900 a menos, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei na Polishop, meu celular, eu cheguei numa vendedora, falei assim, aqui, eu queria falar com a Sheila. Sheila? Trabalhou uma Sheila aqui, mas ela já tem uns 4 meses que ela saiu, ela foi para outra loja. Eu falei, alguém fez eu perder meu tempo. Aí eu vi uma mensagem da Sheila pelo ele, disse, olha, eu não vou conseguir chegar a tempo, então pode conversar com o Rafael, que é o gerente. Aí eu, beleza. Aí quem que é o Rafael? É o gerente. Olha esse detalhe, ele estava fazendo a entrega do malote, fechando o caixa. Aí ele falou desse jeito comigo, assim, olha, a Sheila me falou assim a seu respeito, assenta nessa cadeira massageadora, irmãos, desse jeito que eu estou falando com vocês, que eu estou fechando aqui o malote, ele nunca me viu, olha que cara louco, que eu estou fechando o malote, eu vou ligar aqui, assenta aqui na cadeira massageadora que eu já te atendo. Aí eu vi ele fechando o malote, e falei assim, vamos lá comigo pegar o forno. Ele me levou no estoque da Polishop. O cara nunca me viu. Ninguém, a não ser movido pelo Espírito Santo, faz um negócio desse. Por quê? Até por questão de segurança. Aí eu entrei com ele no estoque e eu falei assim, Deus, o que está acontecendo aqui? Porque o cara nunca me viu. E Deus falou assim, fala do meu amor para ele. Fala do meu amor para ele. Fala do meu amor. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu falo? E a gente conversando e tal. Aí no finalzinho, eu falei assim, olha,
que Deus abençoe a sua vida e que você possa abrir o seu coração para Ele. Aí ele olhou assim para mim, meio espantado, e eu comecei a falar negócio de treino, de academia, por causa do Luciano, tal. Aí teve o sábado de tortas. O Luciano veio pegar umas tortas aqui. Eu falei assim: não, Lu, eu fiquei feliz demais. Eu comprei um forno, agora eu vou poder fazer umas comidas, né, mais saudáveis e tal. Ah, você comprou o forno? Comprei. E o cara conhece você. Aí, como é que ele chama? Ele chama Rafael. Eu moro na Ana Lúcia. Assim: não conheço o Rafael, não. Deixa eu ver. Não conheço e tal. Aí do nada ele lembrou de um Rafael. No domingo nós tivemos aquela assembleia. E aí o Luciano foi. E quando ele estava vindo para a assembleia, a Sueli falou assim: não, nós vamos lá na feira hippie. Nós vamos na feira. E olha, você vai ficar com a Petra no parque municipal, que eu vou lá olhar um quadro. Aí ela: tá bom, porque aí senão você fica com a Petra lá, pelo menos eu consigo rapidinho olhar as coisas. Quando chegou no parque, ela falou assim: vamos todo mundo lá. Quando eles chegaram na feira, ela falou assim: tem um amigo seu que trabalha aqui, não tem? Tem, o Pinheiro. Vamos lá então, que ele faz uns quadros e tal. Aí chegaram lá, eles começaram a conversar. O Rafael, que me vendeu o forno, ele tem uma relação muito próxima com o Pinheiro. Resultado: o Luciano foi para comprar um quadro. Domingo de noite, isso foi domingo de manhã. Domingo de noite, Pinheiro veio e reconciliou com Jesus. Está ali atrás. No domingo, na segunda seguinte, eu entro em contato com o Rafael. Eu falei assim: cara, você não vai acreditar. O Luciano conhece o Pinheiro e tal. E começamos a conversar. Aí passou um domingo, Rafael veio aqui na frente e aceitou Jesus. Tudo isso, irmãos, por conta de um forno. Mas na verdade não é um forno. É a certeza e convicção que eu não posso perder ninguém. Quantos fornos que Deus tem colocado diante de você, que você tem encarado simplesmente como uma mera relação comercial? Ou você acha que isso é coincidência, irmãos? Quem não crê e não confessar será condenado. E é muito triste o que eu vou falar aqui nessa noite. Mas quando nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho e nos calamos, nós estamos empurrando essa pessoa um pouquinho mais para a condenação. Eu não quero trazer juízo sobre a vida de ninguém aqui nessa noite. Mas quantos de nós temos negligenciado isso? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se não todos, 80%, 90% já foi convidado por alguém para entrar na Rinodê. Verdade ou mentira, gente? E quem faz parte convida as outras pessoas. É porque tem um interesse que a gente entra na rede. Não estou falando mal da empresa, mas tem um interesse que a gente entra na rede da pessoa, para que a rede dessa pessoa cresça e ela ganhe com isso. Não é porque ela ama a gente, ou porque ela quer ver a gente bem, não. Ela sempre vai falar a mesma coisa. Mas é porque há um interesse da parte dela que a gente entra. Você sabe por que nós não temos falado de Jesus? É porque nós não temos tido interesse que mais pessoas venham para esse reino. Nós não temos encarado com seriedade isso que nós estamos ministrando aqui nessa noite. E o texto é muito claro. O texto é muito claro. Aqui não tem nem como admitir interpretação. Os incrédulos sofrerão um juízo eterno. E primeiramente a culpa é da escolha que eles fizeram. Mas de forma subsidiária, a responsabilidade também é nossa. Jonathan, mas eu não sei nem como fazer, meu irmão. A partir do momento que a gente abre o coração, Deus cria o que Ele criou na compra de um forno.
Eu poderia ter encarado isso muito bem como uma relação comercial de um anúncio de OLX. E ficaria contando testemunho para vocês como um forno que Deus abriu as portas para eu adquirir. Só que Deus, Ele não quer simplesmente abençoar a gente com fornos. Ele quer abençoar a gente com vidas, com almas. O problema é que a gente está buscando só o forno. Esse é o problema. Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Meu Deus, o relógio está correndo muito rápido. Já está quase na hora da gente acabar e tem muita coisa ainda para falar. A partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Quem aqui nessa noite tem alguém que já partiu para Jesus, que você assim, não posso nem falar muito, senão dá vontade de chorar de tanto amor e uma lembrança tão boa que você tem? Só de eu imaginar que vovó Salvelina, tia Soraya, tia Vilma, dona Vicentina, pai do pastor Wander. Irmãos, presta atenção no que eu acabei de ler. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Mauro, pastor Wander, meus tios que estão aqui. Aquela vez que nós vimos os nossos amados naquele caixão, foi a última vez aqui na terra. Foi a última vez aqui na terra. Porque vai chegar um momento, e isso é maravilhoso, que nós vamos gozar das bodas do Cordeiro junto com eles. Aqueles que dormem, eles virão e nós encontraremos com eles. Vamos continuar a leitura. Versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Agora, segura isso aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, que não acabou naquele momento em que eles foram sepultados. Estão dormindo. E quem dorme, o que acontece? Acorda! E eles vão ser despertados. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar olhando? Não! Nós seremos arrebatados, o que eu li? Junto com eles. Glória a Deus! Junto com eles. Se nós seremos arrebatados junto com eles, significa que nós que cremos não ficaremos aqui. Nós subiremos com eles. Aleluia! Por isso que eu falo que isso aqui são valores, irmãos, muito maiores. Porque quando você subir, até pela lei da gravidade, seu carro não sobe com você não. Você pode ter o carro mais possante, preparar uma rampa e vir acelerando, que ele vai subir um pouquinho, mas ele vai cair. E ele vai quebrar todo. E por mais que seu carro seja possante ou você não seja possante, você vai subir. E você sabe por que você vai subir? Humanamente falando, ninguém aqui tem condições de fazer isso.
Você vai subir, sabe por quê? Porque é dentro disso que eu estou falando que vai acontecer na volta dele. Abra comigo aí em 1 Coríntios 15. Vamos ver aqui o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Calma que tem mais. Filipenses 3. Glória a Deus. Filipenses 3. Isso aqui é lindo, gente. 20 e 21. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo de glória, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você sabe por que nós vamos subir? É porque isso aqui vai ser transformado em um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo que as leis da física vão ter que se submeter a ele. Por quê? Porque há o poder e a ação divina. Que mais, gente? 1 Tessalonicenses 4, novamente, versículo 13. Não, vamos no 17 de novo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem uma coisa muito interessante aqui que eu preciso de citar. Quando um soldado morre numa guerra, nós acompanhamos isso lá em Israel. Tinha um soldado, depois você pode jogar no Google e pesquisar sobre isso. Ele chama Gilad Shalit. Ele havia sido prisioneiro durante, se eu não me engano, 4 anos. E aí o Hamas, ele negociou com o governo de Israel e falou assim: olha, você vai ter que soltar 200, agora eu não me recordo, não, era até mais, né? 1000 presos do Hamas, e nós vamos devolver a vocês Gilad Shalit. Mas na última vez que Israel fez isso, eles receberam 2 corpos em caixões fechados. E eles perguntavam: Gilad Shalit está vivo ou está morto? E eles não respondiam. Só que todo israelense judeu, quando ele lá é obrigatório para homens e mulheres fazer parte de se ele está no exército, e eles cumprem. Mas da mesma forma que eles prometem dar até a última gota de sangue deles, o governo de Israel também promete que eles serão enterrados com honra no território deles, na pátria deles. Você prestou atenção quando eu li aqui em Filipenses 3, versículo 20? A nossa pátria, porém, está nos céus. A nossa pátria está nos céus. É óbvio, irmãos, que quando um soldado desse morre,
o corpo dele vai se deteriorar e ele vai virar pó. Mas ele vai ser um pó na pátria dele aqui na terra. Nós viveremos na nossa pátria. Mas a nossa pátria não está aqui em Belo Horizonte. Não está em nenhum outro lugar aqui nesse planeta Terra. A nossa pátria, conforme eu acabei de ler, está nos céus. E a nossa pátria é o nosso lugar de eternidade. Eu já ia falar fim, mas eternidade não tem fim. A nossa pátria está na eternidade. E a eternidade está nos céus. E assim como aqui na terra, por pior que seja o coração do homem, o governante, o primeiro-ministro de Israel, ele tem uma responsabilidade de trazer o corpo dos seus guerreiros para dentro de Jerusalém, para dentro de Israel. Deus, que é um ser incorruptível, ele tem uma aliança conosco. Qual que é a aliança que ele tem comigo e com você? Que se nós confessarmos ele aqui na terra, a nossa pátria não será aqui na terra. A nossa pátria será nos céus. Ah, irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Mateus 5:8. Tem alguém aqui ficando com o coração alegre? Você está entendendo por que você é um cristão? Versículo 8 de Mateus 5. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora vai lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 3 e 4. Apocalipse 22, 3 e 4. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face. E na sua testa estará o seu nome. Ali nunca mais haverá maldição. Doença, miséria, cansaço, fadiga, medo e ansiedade, tristeza e angústia, nunca mais existirá. Nunca mais existirá. Nunca mais existirá. Irmãos, é este lugar que eu quero habitar. É este lugar que eu quero habitar. É este lugar que você e eu vamos habitar. Não por 10, 30, 100, 50 mil anos, mas por toda a eternidade. Meu Deus. Irmãos, é toda a eternidade. Sabe aquela sensação de quando você vai num lugar que você gosta muito, que você até fala assim, não, podia nunca sair disso. Talvez você vai para uma viagem de uma praia, outra vez você vai para um resort, onde tem uma comida gostosa, uma cama gostosa, e você fala assim, meu Deus, que lugar gostoso, eu não quero voltar para a realidade. Sabe esse lugar? Ah, Jonathan, o máximo que eu fui foi em Itaoca. Sim, que seja Itaoca. Irmãos, essa sensação, nós vamos gozar dela. Nós vamos estar num lugar que nós não vamos precisar de pensar assim, ah, que ruim, eu vou ter que voltar para a realidade. Não, porque essa vai ser a realidade. Essa vai ser a realidade. É isso, irmãos. E volto a te falar. Esses são os valores que nós devemos anunciar. Deus sara, Deus cura, Deus prospera. Deus faz um tanto de coisa que a gente fala, não, Deus, como é que isso é tão lindo em fazer essas coisas?
Mas a principal razão que ele morreu não foi isso. A principal razão que ele morreu é para que esse lugar que eu acabei de falar pudesse ser acessível a todos nós. Essa é a razão, irmãos. Essa é a razão. Esta é a verdadeira razão que você tem que ter no seu coração até o seu último suspiro aqui na terra. A certeza e convicção que você vai habitar todos os dias da sua vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Se coloque de pé no seu lugar, queridos.